Olá, Agnes. Vou fazer esse vídeo então tentando solucionar a tua dúvida, que é na hora de converter dia para meses ou meses para dias e executar essas contas no quiz. Bom, primeiro é o seguinte, para a gente conseguir resolver alguma conta ou qualquer ela que seja, sempre tem que estar na mesma unidade de medida, tá bom? Então, por exemplo, se uma taxa tá, por exemplo, 2% ao mês e o tempo tá em 45 dias, o que acontece? Ó? Não está na mesma unidade de medida, porque aqui é mês e aqui são dias, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter, tá? Ou seja, ou eu vou converter a taxa para dias, ou eu vou converter os dias para meses. Digamos que eu queira transformar essa taxa de 2% ao mês ao dia. Como é que eu faço isso? Ora, aqui a gente tem que pensar mais ou menos na ordem de grandeza do tempo. Tá? Geralmente é assim, ó. Ano, depois a gente pode dividir o ano ao meio, que daí a gente chama de semestre. Também é usado às vezes quadrimestre, mas geralmente não. Trimestre é mais usado, né? Ou seja, trimestre, quando a gente divide o ano em 4 partes, tá? Bimestre, a gente também chama, ele tem bastante em problemas de matemática financeira. Depois, mês e dia, tá? E claro, daí depois de dias, horas, minutos, segundos e assim vai. Mas geralmente o que a gente utiliza na matemática financeira são esses: ano, semestre, trimestre, bimestre, mês e dia, tá? E como é que funciona isso? Ó, o mês comercial, que a gente chama, mês comercial, vou escrever aqui, mês comercial, ele tem 30 dias. 30 dias. Tá? Então digamos, ó, tenho 30, se eu completar 30 dias, eu tenho um mês. Se eu tiver 60 dias, eu tenho um bimestre. 90 dias, um trimestre. E assim vai, tá? Por isso o ano comercial vai ser 12, né? Porque são 12 meses, vezes 30. E isso vai dar 360 dias, tá bom? Por isso que a gente não considera 365 dias. É o ano comercial e o mês comercial, tá? Então, dito isso, vamos transformar a taxa mensal para o tempo em dias. Se eu quisesse uma taxa, isso juros compostos, né? Ó, se eu tivesse uma taxa de 2% ao mês e eu quero transformar ela para dias, eu só tenho que pensar o seguinte, ó. Quantos dias tem um mês? Tem 30. Portanto, eu vou dividir cada um daquela taxa ali, o 2%. Eu vou dividir 2 por 30. E isso vai dar aproximadamente, claro que aqui não foi um exemplo muito bem pensado, vai dar um número quebrado, vai dar 0,066. Vamos arredondar, botar 0,67 então, por cento ao dia. Tá? Então, do ponto de vista de transformar quando é juros simples, é barbada. É simplesmente a gente só multiplicar ou dividir pela quantidade de tempo. Tá bom? Ó, se eu tivesse a taxa ao dia e eu quisesse transformar ela para um mês, bom, quantos dias eu tenho que somar para dar um mês? Tem que ser 30. Portanto, a gente vai multiplicar por 30 para dias para mês. Tá bom? Vamos fazer um outro então. Outra coisa aqui, ó. Digamos que a gente queira transformar então, ó, o tempo de dias para meses. Como é que a gente vai fazer isso? Regra de 3 simples, né? O que a gente precisa, ó?
ó, um mês, deixa eu só levantar. Um mês, 30 dias. Então, quantos meses são 45 dias? Ó, faço uma regrinha de 3, multiplico aqui invertido, né, ó, em x, digamos assim, tá? Vai ficar 30x igual a 1 vezes 45, 45. Passo o 30 para o outro lado dividindo. Isso daqui vai dar igual a 1,5. Tá bom? Ou seja, 1 mês e meio. Claro, né? Se 30 dias é um mês e 45 dias, então vai ser o quê? 45 dias é 30 mais 15, ou seja, 30 mais metade do mês. 1 mês e meio, tá? Então é 1,5 aqui a gente considera mês, tá? Então, para a gente fazer um problema, eles têm que estar na mesma unidade de medida. Mas voltando lá nas taxas que eu tinha falado, vamos pegar agora uma taxa, por exemplo, 12% ao ano, e vamos transformar ela para uma taxa semestral, tá? O que a gente tem que pensar aqui, ó? O semestre são 6 meses, né? E a taxa anual são 12. Então, quantos semestres tem em um ano? São 2 semestres, né? 6 mais 6, 12. Tá bom? Então, como é que a gente vai transformar a taxa anual para semestral? Eu vou dividir por 2. Bem simples, né? Ó, olha aqui, ó. Daqui para lá, ó. Eu vou dividir por 2, ou seja, ó, 6% ao semestre. Quer ver? Ó, nota o seguinte, ó. Digamos que a gente tem aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ó, vou marcar aqui os 12 dias, os 12 meses, para ficar mais fácil de a gente entender. O que está dizendo ali? Ó? Que durante um ano deu 12%. Durante um ano deu 12%. A gente quer o quê? Ó? Separar em 2 bloquinhos de 6, ó, que é o semestre. Ó. Então cada um tem que ter o quê? 6, né? Ó, 6 mais 6 vai dar os 12 lá. Tá bom? Então viram como é fácil? Barbadinha, né? Ó, 6% ao semestre. E geralmente quando a gente for de um tempo maior, digamos assim, para um tempo menor, né, que a gente chama de submúltiplo ali, né, a gente vai dividir, tá? E se a gente vier de um tempo menor para um tempo maior, por exemplo, de semestre para anos, eu vou multiplicar por aquele valor que eu falei para vocês. A gente sempre se pergunta quanto cabe em tanto, certo? Ó, por exemplo, ó, 12% ao ano, de novo. Vamos fazer agora ao trimestre, tá? Como é que a gente vai fazer ano e trimestre? É só a gente pensar, ó, quantos trimestres, né, tem no ano. Ou seja, quantos bloquinhos de 3 a gente consegue fazer para completar 12? São 4, né? Então é por 4 que a gente vai dividir, como a gente está indo do ano, ó, do ano maior para o ano menor. Então eu vou dividir, tá? Por 4. Tá? Ó, pode ver, vamos pegar aquele exemplinho que eu fiz lá em cima, lá, ó. Tudo deu 12. Só que agora eu vou fazer trimestres, ou seja, eu vou fazer vários bloquinhos com 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, quantos bloquinhos eu fiz, ó? 1, 2, 3, 4. Então tem 4 bloquinhos, ou seja, só eu dividir por 4. Então eu divido essa taxa por 4, vai dar 3% ao trimestre. E se eu for de trimestre para anos, eu multiplico por 4. Tá bom? Vamos mais uma aqui, ó. Vamos para bimestre, tá? Eu acho que agora já deu para entender, mas vamos mais uma.
para fixar bem. Ó, ao bimestre. De novo. Então, o que eu tenho que pensar? Quantos bimestres tem em um ano? Ou seja, quantos bloquinhos de 2 meses, de 2 em 2, a gente consegue fazer? São 6, né? Na verdade, é só dividir o bimestre, que são 2 meses, pela quantidade de meses que tem no ano. 12 dividido por 2, 6. Tá? Ou, ó, aqui conforme esse desenho que eu fiz, ó, é só juntar, ó, de 2 em 2, ó, se a gente agrupar, ó. Dá quantos agrupamentos? Deu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, é só a gente dividir por 6. Ó. Divido e daqui para lá eu multiplico, tá bom? E para fechar então o capitalização mensal, 12% ao ano para mês. Agora aqui é fácil, né? Quantos meses tem um ano? São 12. Então, se a gente quer transformar uma taxa anual para mensal, eu divido por 12. Tá? E se eu quiser transformar a taxa mensal para anual, eu multiplico por 12. Tá bom? Portanto, 1% ao mês, lá no final do ano, vai dar 12% ao ano. Lembrando que isso é para juros simples, tá bom? Mas geralmente capitalização simples a gente sempre vai fazer dessa maneira. Tá, e agora se fosse assim, ó, 12% ao mês, opa, desculpa, ao ano, e eu quero essa taxa ao dia. Ó, agora já é mais chatinho de fazer, né? Como é que a gente vai fazer? A gente faz por partes, ó, que fica mais fácil. A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro a gente vai passar a taxa anual para uma taxa mensal e depois eu vou da taxa mensal para taxa diária, tá? Vai ser bem fácil de fazer, ó. 12, ó, quantos meses tem no ano? 12, então eu vou dividir por 12 e vou encontrar a taxa de 1% ao mês. Agora, ó, quantos dias tem no mês? 30. Então eu vou dividir por 30 esse 1%. 1 dividido por 30 vai dar 0,03. Eu vou botar um 4 para arredondar, tá? Porque fica dando 0,33333% ao dia. Viu? Então é bem tranquilo, é só a gente pensar na quantidade de dias, tá? E de meses que tem em cada tempo, e assim a gente consegue fazer. Eu vou fazer uma capitalização composta, que daí já fica uma coisa mais, digamos assim, um pouquinho mais complicada, tá? Então aqui no material, quando fala em taxas proporcionais, nota que é simplesmente aquilo que eu estava falando para vocês. Ó. Se é 12% ao semestre e quer que a taxa seja mensal, é só eu pensar em quantos meses tem em um semestre. São 6 meses. Portanto, é só eu dividir a taxa por 6, tá? Dá 2%. Aí aqui ele faz uma outra conta aqui, né? Porque ele está passando da mesma forma, só que ele está fazendo uma, digamos assim, utilizando uma fração, tá bom? Mas é mais fácil a gente utilizar somente a primeira fórmula ali que eu mostrei. É bem mais simples de fazer e não precisa tantos cálculos assim. Tá? Aqui a gente só dividiria. Nota que nesse segundo aqui já tem que multiplicar e dividir. Então é mais fácil a gente somente utilizar um cálculo, tá? Uma operação. Nota que aqui, ó, tá pedindo para transformar a taxa trimestral proporcional a 24% ao ano. Então, o que acontece? Ó? Quantos trimestres tem em um ano? São 4. Tá? Então, eu vou pegar a taxa anual e divido por 4. Tá bom? E assim eu consigo obter esse valor. Tá bom? Essa parte aqui, ó, fazendo de novo a fração 90 de 360, tá? Quer dizer que isso daí é 1/4 do ano, é a mesma coisa, tá bom? Mas essa segunda parte vamos ignorar, digamos assim. Faça somente o item 1, que é bem mais fácil de a gente conseguir resolver
os problemas ali, tá bom? Ainda mais quando a gente ainda não tem uma certa habilidade assim com a matemática. Tá bom? Agora é que, digamos assim, vai complicar um pouquinho, mas nem tanto. Por quê? Porque quando a gente está falando de juros simples, o próprio nome já diz, né? É simples. Mas os cálculos que a gente utiliza no dia a dia, né? Ou do nosso cartão de crédito, poupança, qualquer tipo de coisa, é sempre juros compostos, tá? Então, e também existe essa taxa efetiva e taxa nominal. Aqui já diz a diferença entre eles no material, tá bom? Então, olha só esse primeiro exemplo. Diz aqui, ó, calcular a taxa efetiva anual equivalente a 24% ao ano com capitalização mensal. Então vamos resolver esse problema aqui. Então, a primeira coisa aqui, ó, que é uma taxa efetiva anual. Ou seja, o que ele quer? Ele quer uma taxa que não seja assim, ó, essa taxa está ao ano e a capitalização é mensal. Ou seja, está misturado, digamos assim, as unidades de medida. Tá? Grosso modo, a gente pode dizer assim. O que quer que a gente faça aqui? Quer que a gente descubra qual é essa taxa efetiva, ou seja, essa taxa anual. Ele quer a taxa anual. Tá? Ou seja, aplicando essa taxa tanto ao ano quanto à capitalização mestral, isso vai nos dar um mesmo montante ou um mesmo valor futuro. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente vai passar essa taxa anual com capitalização mensal, é como se a gente fosse passar a juros simples. Tá? Então é como se fosse 24% ao ano e agora eu vou passar ela para mês. A gente já aprendeu a fazer isso. Como é que a gente faz? É só a gente pensar quantos meses tem um ano. São 12. Então eu vou dividir por 12, tá? E vou encontrar essa taxa mensal. Isso vai dar igual a 2% ao mês. Agora, como é que a gente tem que fazer esse problema? Agora aqui tem a fórmula, claro, eu vou mostrar aqui utilizando a fórmula, mas o bom é entender de onde é que vem essa fórmula, né? Aí a gente consegue compreender bem o problema. O que a gente quer? A gente quer que os valores, tanto eu aplicando a taxa mensal como aplicando a taxa anual, que no final do prazo isso vai dar um mesmo valor futuro, tá? E como é que a gente calcula o valor futuro? É assim, ó, o valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado no tempo. Vamos botar aqui t. Tá bom? Então, olha só, eu quero que quando eu aplique a taxa tanto a anual aqui, ó, como eu calculando com essa taxa anual com capitalização mensal, que os dois dêem o mesmo valor futuro. Então eu quero, por exemplo, assim, ó, que o valor futuro com a taxa anual seja igual ao valor futuro com aquela taxa anual, só que com a capitalização mensal. Tá? Mas qual é a fórmula? A fórmula é essa daqui, ó. VP, deixa eu botar mais. VP vezes 1 mais I elevado num tempo igual a VP vezes 1 mais I elevado num outro tempo. Aqui vamos botar um T2 e aqui um T1. Tá? Ó, aqui eu simplesmente posso simplificar, né? Porque está o VP multiplicando os dois. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Ó? Somente as taxas. Tá? E agora, o que acontece? Como a capitalização é composta, agora eu tenho que ter um certo cuidado. Tá bom? Claro que, olha só, vocês não precisam fazer tudo isso daqui, ó, que eu acabei de fazer. Tá bom? Isso não precisa ser feito. Eu só estou mostrando que da onde é que vem essa fórmula, né? Porque vocês vão ver que quando a gente está fazendo juros simples, a gente só divide e multiplica. Aí fica fácil. Daí depois, quando a gente vai fazer a capitalização composta, começa a aparecer contas exponenciais e raiz quadrada. Aí diz, mas de onde é que tirou a fórmula? Bom, a fórmula veio disso, ó.
como a gente quer que os capitais sejam equivalentes, a gente tem que utilizar a fórmula do capital ali, do valor futuro, que por isso que fica essa fórmula aqui, tá? Mas agora aqui fica mais fácil do que parece. Como é que a gente vai fazer então? Olha só. Eu quero que aquela taxa 2% agora, ó, 2% ao mês, eu quero passar ela para uma taxa ao ano, só que agora com capitalização composta. Tá? Como que eu vou fazer isso? Ó, 1 mais a taxa é 2%, portanto é 2 dividido por 100, que é igual a 0,02. Então isso daqui vai ser 1 mais 0,02, tá? Elevado num tempo aqui, ó. Já vou dizer qual é o tempo, tá? E aqui é 1 mais i, ou seja, a taxa anual. Eu quero essa taxa anual. Portanto, o tempo aqui, ó, na taxa anual vai ser 1, né? Em um ano. E essa taxa aqui, como ela é uma taxa mensal, para os prazos, para as unidades de medida serem iguais, portanto, um ano são quantos meses? 12. Então, eu vou botar aqui, ó, 12 meses. Tá bom? Agora é só fazer a continha, ó. 1 mais 0,02 vai dar 1,02 elevado na 12 igual a 1 mais i elevado na 1, que é 1 mais i. Bom, agora eu vou botar 1,02 elevado na 12. Isso vai dar 1,2682 igual a 1 mais i. Passo 1 para o outro lado, né? Vai diminuir. Portanto, aqui a taxa deu igual a 0,2682, tá? Essa taxa ela já está em decimal, então eu vou multiplicar por 100 para encontrar essa taxa percentual. Então isso daqui vai dar igual a 26,82%. Tá bom? Vamos fazer um outro cálculo aqui. Então vamos lá, olha, aqui é uma taxa efetiva semestral, tá? E a nossa taxa agora está como? Ó? Ela está uma taxa de 12% ao ano com capitalização bimestral. Ou seja, ó, essa taxa aqui é uma taxa que a gente chama de taxa nominal, quando a unidade não está a mesma. Ó, tá ano, capitalização bimestral. O que a gente vai fazer? Essa primeira parte eu faço como se fosse juro simples ou proporcional, ó, ao ano para ao bimestre. Quantos bimestres tem em um ano? São 6, né? Então eu vou dividir essa taxa por 6. Isso vai dar igual a 3% ao bimestre. Tá bom. Agora eu preciso da taxa efetiva. Então vamos lá. O que eu quero aqui, na verdade, ó, é que 1 mais i elevado num certo tempo seja igual a 1 mais i, ou seja, a mesma taxa capitalizada no mesmo tempo. Então vamos lá, vamos fazer isso. Ó, essa primeira aqui vai ser bimestre e a outra vai ser semestral. Então olha só, eu quero que 1 mais essa taxa em um semestre seja igual a 1 mais a taxa de 3%, a gente já viu ali que é 3 por 100, que é igual a 0,03. Então, 1 mais 0,03, só que essa taxa ela está ao bimestre, tá? Então, ó, para essa taxa aqui ser capitalizada no mesmo tempo de um semestre, e ela é bimestral, quantos bimestres tem em um semestre? São 3. Portanto, eu vou levar aqui na 3, ó. E daí agora isso vai ficar como se fosse, ó, 3 bimestres. Ou seja, 3 bimestres é igual a um semestre. Ou seja, ó, os tempos estão iguais. Tá bom? É quase a mesma coisa que a gente fazia
no juro simples, ali, ó, que nem a gente faz aqui. Só que aqui agora a gente multiplica ou divide por 6. E agora aqui quando é uma taxa composta, na verdade a gente vai elevar. Esse número vai ficar elevado, que a gente diz, tá bom? A gente vai usar a potenciação. Então, resolvendo aqui vai ficar, ó, 1 mais i, só que essa taxa aqui é a taxa semestral que eu quero. Aqui vai ficar 1,03 elevado na 3, tá? Isso vai dar então 1 mais i igual a 1,0927. Passo 1 para o outro lado diminuindo, isso vai dar igual a 0,09227. Só que, 927, tá? Só que esse número aqui está em decimal. Eu vou multiplicar por 100 para encontrar a taxa percentual. Isso daqui então vai ser igual a taxa de, vou botar assim mesmo, igual a 9,27%, agora no caso ao semestre, tá? E ela é a taxa efetiva. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, volta a escrever ali. Um abraço.